Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Dessa vez na terceira temporada com o apoio de Itaú e Hotmart, a gente volta mais uma vez para trazer mais bate-papos, conversas, coisas interessantes com as pessoas que fazem o conteúdo TDC, os palestrantes, as personalidades que estão aí trazendo conhecimento e tratando de assuntos que interessam a sua carreira. E hoje eu estou aqui com ele, com o Paulo Vasconcelos, que é Data Analyst na Hotmart. Seja muito bem-vindo, Paulo. E aí, pessoal, beleza? Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bacana. E o nosso papo hoje aqui, Paulo, a gente sempre começa todos os episódios do Tem Tempo para Pergunta. Eu começo, obviamente que a gente vai chegar no assunto que é o assunto quente do evento, né? Do podcast. A gente sempre vai falar de inteligência artificial, afinal de contas estamos falando com um data analyst, né? Se eu não explorar esse assunto, eu estou errado, né? Mas eu quero saber um pouco da origem lá do Paulo. Quando você começou, porque a gente sabe no Brasil, a pessoa quando começa a estudar lá no início do seu primeiro ensino fundamental, depois ensino médio, a pessoa não pensa assim, quando eu crescer eu vou ser data analyst. Ela pensa, eu vou ser médico, ser advogado, ser astronauta. Como que foi essa sua trajetória que você encontrou a sua carreira na área de tecnologia e dados? Bacana. Cara, eu sempre fui aquela criança curiosa, né? Acho que muita gente que trabalha em tech hoje sempre teve a curiosidade como grande destaque assim, da sua vida, né? De gostar de entender como é que funcionam as coisas, entender como é que funciona a tecnologia em si, né? Talvez muito por conta da época que a gente viveu, né? Contato com jogos, contato Sim. com coisas que tinha tecnologia por ali e você acabava se interessando em criar coisas desse tipo também. Então isso me persegue até hoje, né? Se eu posso dizer assim. E isso me motivou muito a seguir a carreira na educação em ciência da computação, seguindo mais na carreira técnica mesmo, de tecnologia, né? Então, em 2011, assim, eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, não na área de dados especificamente. Sim. Já estava trabalhando estudando na área, né? Na época era tecnologia da informação, né? Que sim, estudando, sim, né? Sim. E por muito tempo eu trabalhei na área de como analista de sistemas em uma empresa aqui no Brasil. E ali, chegando ali para os idos de 2015, 2016, eu comecei a me interessar muito pela área de dados em si. Então, na época, eu estava uma empresa muito corporativa, né? Então, não se falava assim na verdade, nem tinha tanto essa questão de data science, falava muito do Big Data antigamente, né? Sim, sim. A gente conseguiu aproveitar um pouco desse interesse em Big Data para começar um pouco de uma cultura analítica. Como eu falei, é uma empresa muito tradicional, uma empresa que não era data-driven, a gente eu me interessei muito por essa área, fazendo Sim. ali com SQL e tudo mais. E eu comecei a trazer algumas iniciativas para poder atuar mais próximo dessa área mesmo, né? Sim, sim. Mas por iniciativa sua. Isso. Assim, eu tive um grande sponsor, que foi o meu líder na época, né? Eu Sim. mostrei esse interesse para ele, ele viu que tinha esse interesse também. Ele, antes de trabalhar lá, era um DBA, então era uma pessoa que eu tive uma sorte de ter, que conhecia muito. Que legal. E aí a gente começou a fazer um trabalho de feijão com arroz mesmo. Então, BIzão mesmo, tradicional, dashboardzinho. Mostrava os dashboards lá para os diretores lá. Gostei disso daqui, me dá mais um pouquinho disso daqui, então... Comecei a interessar muito nessa área. Até entregar primeiro para depois... Exato. Eu falei assim, você quer mais um pouquinho? Tem um negócio top aqui para você. Tem certeza que não quer isso aqui? Não, olha essa análise aqui que eu vou fazer. Então isso começou a gerar um pouco desse meu interesse em mudar para migrar, né, da área de tecnologia. Sim. Ainda é tecnologia, dados, mas claro. É outra carreira. E na época eu começava em alguns eventos, eu gosto muito de participar em eventos, TDC, todo mundo tem uma história com o TDC hoje em dia, porque os eventos me fomentaram esse desejo de mim conhecer outras áreas. Uma dessas áreas foi a área de dados. Que incrível. Eu estava num evento e aí surgiu um cara falando lá sobre ciência de dados. Eu falei, nossa, que negócio é esse aí, ciência de dados? Nossa, parece que eu estou fazendo aqui. Eu comecei a ver que tinha uma carreira disso, que era de cientista de dados, né? Eu falei, nossa, é isso aí que eu quero me especializar e seguir. Então, em 2016, eu comecei a criar muito conteúdo na área de dados no Brasil. Acho que
Depois do Mário Filho, que é também uma lenda que a gente tem aí na área de dados, eu acho que foi um dos poucos que ele começou a criar conteúdo em português em dados. Sim, Então, isso que é difícil hoje em dia, às vezes, você ter dentro das áreas mais específicas da tecnologia, conteúdo em português. Exatamente. Quanto mais você vai afunilando na área, mais difícil você vai tendo isso. E eu, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de falar inglês, eu consigo dominar o idioma, mas quem não consegue? Então eu queria dar essa oportunidade, porque eu fui muito beneficiado por comunidade na minha carreira. Então, um resultado que isso teve foi muito legal foi que o meu trabalho foi reconhecido por uma pessoa. E participei de um processo seletivo, na época, com uma empresa chamada Maximilias. E na época eu trabalhei ali como cientista de dados e trabalhei... Foi tua primeira experiência? Primeira experiência, gostei de me desenvolver na área. E desde 2018, né, surgiu a oportunidade na Hotmart, que era uma empresa que eu sempre... admirei muito o modelo de negócio, os produtos que eles criavam, ainda mais na cena de BH, que era a área que eu sou do Rio, mas eu moro em BH desde 2018. Era uma empresa que tinha um grande foco, nossa, eu quero fazer parte dessa empresa também. E aí, na época, em 2018, eu fui o segundo cientista de dados a entrar na Hotmart. Olha só, eles estavam começando ainda, teve a oportunidade de meio que pegar no iniciozinho da área. Exato. Tem partes boas e partes ruins nisso, né? Sempre tem. A parte de um desafio que a gente teve logo no começo foi a questão de criar o time de ciência de dados do zero. Sim. Então era eu, o cientista de dados, a Poliana Gonçalves, que hoje é gerente de Data Science. E a gente começou a criar esse time do zero, por assim dizer. E no meio tempo eu consegui participar de muitos projetos de machine learning em diferentes áreas, sistemas de recomendação, fraude, NLP pra caramba, modelos de classificação e coisas do tipo MLOps também. E assim, movendo para 2024, né, a gente está falando de uma área, de uma diretoria que tem mais de 130 pessoas trabalhando com dados. Incrível. Mais de 20 pessoas assim, trabalhando totalmente com ciência de dados e IA. E aí é um dos resultados um dos frutos que a gente colheu nesse plantão desde o começo, assim, sabe? Incrível. E eu imagino que essa época que você entrou, e ali alguns anos até antes, a gente viu um certo boom não, eu não digo que seja uma onda porque é uma questão mais estratégica, mas do data-driven mesmo, né? As empresas começaram a investir pesado e verificaram, e eu acho que no Brasil a gente tem um elemento ainda talvez um pouco mais complexo, e aí eu queria saber a tua percepção disso, que é a organização desses dados, né? Porque provavelmente você deve ter pego um cenário meio difícil no começo. Excelente pergunta, porque quando você pega na história que a gente teve de evolução de dados, diferentes ciclos de hype, um deles, como eu mencionei, foi o Big Data. Lá em 2013, todo mundo queria saber o que era esse tal de Big Data. Uma vez eu vi uma gerente de marketing chegando para mim falando assim, olha, a gente precisa desse tal de Big Data aqui dentro, que parece ser legal, é o futuro. Todo mundo tá falando, eu fui num evento, todo mundo falou de Big Data. É isso, exatamente. Alguém vendeu lá alguma coisa e a pessoa comprou. E a ciência de dados também foi uma área que a gente viu isso. E qual foi a parte boa e a parte ruim disso? A parte boa é que a gente começou muito cedo na cena de ciência de dados aqui no Brasil. A parte ruim é que você começou a investir numa área sem ter uma outra muito importante, com uma base muito forte, que é a área de engenharia de dados. Sim. Você está falando de um profissional de ciência de dados, hoje sou cientista de dados na Hotmart, e eu consigo entregar muito rápido. Por quê? Porque lá atrás foi feito um trabalho de pavimentar essa base, de criar nosso data lake, criar a estrutura de eventos, melhorar a cultura data-driven dos meus times de negócio de produtos, gerarem dados. Isso facilita muito. Então, o que acontecia antigamente era, vou contratar aqui 1000 cientistas de dados, quando você colocava todo mundo para dentro, não tinha dado. O dado era totalmente sujo, você fazia uma query que era no banco de produção, Imagina. Então, essa questão da cultura, eu acho que hoje, a minha percepção, meu otimismo faz acreditar que está muito melhor o entendimento dessas pessoas que, antes de trazer ciência de dados e IA que está em alta, cara, você tem que ter uma base de dados muito boa, você tem que ter uma plataforma de dados muito boa também. Isso. Você usou uma palavra que eu acho muito boa nessa colaboração. Mudar de base para plataforma, né? Porque base de dados todo mundo tem. Tem uma base lá guardada, tem um monte de dados. Mas... é uma base de dados. Exato. Agora, para transformar em uma plataforma onde você vai realmente conseguir computar alguma coisa de lá, tirar alguma inferência, né? É uma jornada. Né? E eu acredito que hoje, pelo que você me diz, a Hotmart, ela se posiciona de ponta a ponta mesmo numa questão de cultura, que eu acho que poucas empresas têm, né? Exatamente. Assim, internamente a gente tem alguns valores que a gente chama de mantras. Então, mantras que são coisas que, assim, valores que a gente quer passar trazer para dentro da organização e passar para o nosso cliente. Então, pensar no cliente em primeiro lugar, importar-se, aprender algo novo todo dia, coisas desse tipo. E um deles é respeite os dados. É um mantra. Isso muito por conta dessa
de estar dentro do nosso cerne, dentro da nossa essência, analisar dados, olhar dados. Mais cedo eu dei uma palestra sobre IA generativa aqui dentro do TDC, falando sobre como a gente criou a plataforma de GenAI da gente. A gente saiu de uma plataforma de ML para começar uma plataforma de GenAI muito rápido. E muito por conta disso, é porque já tinha uma base muito forte, um alicerce muito bom para essa nova plataforma surgir. Então, ter essa questão da cultura é o maior desafio que profissionais veem dentro das organizações, que é maturidade de dados, os times olharem dados para tomar decisão, para serem orientados a dados. Esse é um desafio e tem muita sorte de, sim, a Hotmart ser muito madura nesse ponto, sabe? Bacana. E até um pouco do que você falou sobre a questão do Big Data, né? Que é uma questão até mais antiga. À medida que a gente foi avançando com o tempo, a gente viu que o conceito de Big Data era quase que inexorável, porque a gente cada vez registrava mais dado, cada vez capturava mais, estava toda hora... Hoje em dia, sua geladeira está capturando algum dado, mesmo que ela não seja muito smart, ela está capturando algum dado, né? E alguma coisa está sendo feita. E aí a gente tem talvez o grande turning point dessa massa absurda de dados, que é a capacidade de tratar isso com inteligência artificial, né? Que é, digamos assim, uma nova... Como que foi esse processo entre o data análises clássico, né? E esse processo, assim, que deve ter sido, eu imagino que foi um impacto, né? Não foi uma coisa assim que, não, foi super tranquilo, a gente, de uma hora para outra, mudou e estava funcionando. Assim, essa mudança de criação de modelos e tudo mais, ela foi feita de forma gradual dentro da Hotmart. Tipo assim, não foi uma coisa que a gente chegou assim, pessoal, a partir de agora virou a chave. amanhã é tudo IA, tudo ciências de dados e tudo mais. A gente começou a sempre ter uma mentalidade de, principalmente em relação ao hype, o que isso é bom para a gente trazer dentro da organização e como é que a gente pode trazer isso da forma mais simples possível. Vou dar um exemplo mais prático. A gente, quando começou a mexer com Machine Learning, lá em 2017, 2016, já tinha modelo de Machine Learning em produção. A gente fazia isso muito olhando oportunidades que a gente já tinha dentro das áreas. Meu time financeiro, ele precisa saber ter maior preditabilidade do negócio. Ele precisa saber quanto a empresa vai faturar nos próximos meses. Sim. Tem uma dor grande ali, então vamos começar a aplicar Machine Learning ali, naquele contexto. Vamos começar a trabalhar em cima disso. Faz isso, multiplica isso por várias vezes ali ao longo da organização, e você começa a ter essa cultura de modelagem de Machine Learning ser algo que você consegue evoluir junto... É um processo iterativo. Testamos o nosso primeiro, tá, beleza. O que deu errado aqui? O que a gente poderia ter feito melhor? Nosso dado está muito zoado, a gente poderia melhorar. Então vamos pensar em novas bases. O próximo projeto de Machine Learning que a gente pegava era muito melhor do que o anterior. Sim, porque a própria área já se preparava para receber esse impacto que vocês iam causar, né? Exato. Então quando a gente pensa na mudança de análise de dado clássico para Machine Learning, ela foi muito... Não foi fácil porque ela tem o seu próprio desafio, mas ela foi natural. Entendi. Tipo assim, foi um próximo passo que a gente via que fazia sentido para trazer ele dentro. E quando a gente olha para o momento atual de IA generativa, era a mesma coisa. A gente já tinha uma cultura preditiva, uma cultura de machine learning já bem estabelecida, com modelos de produção gerando valor para o negócio. Agora, a nova ferramenta que tem para você fazer isso é essa tal de IA generativa. É o tal do LLM, é o tal do ChatGPT. Então, como é que a gente, com essa mesma mentalidade que a gente tinha lá atrás, onde no negócio a gente pode inserir ele para trazer um maior valor e a gente aprimorar o próximo projeto em cima disso? Pelo visto, vocês estiveram sempre olhando para a necessidade, né, de quem vocês iam impactar, e a partir disso é que vocês realmente moviam. Não era... Porque eu vejo... não sou muito experiente com dados, mas o que a gente tem contato de superfície, você vê muita empresa, ela chega ao seguinte: não, agora a gente é data-driven, então minera meus dados aí e acha alguma coisa. Meio que, tipo assim, parece que vai brotar a solução mágica. Não, é que eu tô há 30 anos aqui, eu tenho muito dado já. Exato. Eu não preciso captar mais nada, eu só preciso pegar o que tem ali e falar. E eu acho que é bem o contrário disso, né? Exato. Assim, você vai vendo essas oportunidades à medida que você vai tendo maior maturidade analítica dentro da organização. Você vai começando a educar as áreas de negócio a olhar para o dado para tomar de decisão. Hoje, quando uma área de negócio chega para a gente, ela não fala para a gente assim, eu preciso de um modelo de machine learning. Ela fala, eu tenho esse problema aqui, consegue ajudar a gente com dados? Às vezes ela até fala assim, será que dá para resolver com machine learning isso daqui e tudo mais? Mas a gente consegue chegar com eles, a gente tem uma série de ferramentas que a gente usa até para isso, para saber assim, esse projeto aqui, ele está no momento de a gente pensar numa coisa preditiva, pensar no modelo de machine learning, pensar numa IA aqui dentro.
Ou então a gente chega assim, olha, não tá, o estágio que ela tá não tá bom pra gente pensar em modelo, mas vamos ver como é que a gente consegue ajudar vocês, às vezes validando uma hipótese. Às vezes, ao invés de ser um sistema de recomendação, por que a gente não faz um teste AB e faz alguns experimentos para validar? Para isso você não precisa de machine learning, você precisa do bom e velho análise de dados, modelo estatístico, validação de hipóteses e tudo mais, que às vezes pode ser um pouco menos sexy para as pessoas que estão na Isso, área, mas né? que às vezes você precisa de uma colher para comer a sopa, né? Os caras dizem, Exatamente. não, mas eu vou criar uma máquina. Não, eu Excelente. preciso de uma colher, Exatamente. porque é isso que a gente usa para comer sopa. Exatamente. Ah, tá, e daí você consegue convencer. E é legal que essa maturidade faz com que o próprio time seja um crítico, né? Você chega e, não, mas peraí, de repente pode ser por aqui. Exato. Você, a partir do momento que você gera essa cultura, qual é o próximo passo? É você trazer pessoas que refletem essa cultura. Então, quando a gente fala de contratação, de construção de times, você sabe que sua empresa tem aquela cultura, você não vai trazer uma pessoa que vai acabar com o trabalho de cultura que você construiu ao longo dos anos. Então, a gente está falando, isso reflete nas habilidades, tanto nas hard skills, né, com questão de ferramentas, técnicas, tudo mais, mas no soft skill, no comportamento, no saber negociar. Aí fala muito de da IA substituir o programador e tudo mais, desenvolvedor. Isso, é o terror da... É o terror, mas muito das habilidades que você consegue trazer muito valor no negócio são essas. É você saber negociar com a área de negócio, saber equilibrar as expectativas, que é o maior, nesse momento, é a maior habilidade que você pode ter. Porque a pessoa viu falar de IA, ela vai achar que vai ter o Eu Robô ali para ela ali. Isso, sabe? muitas vezes já está no modo defesa, né? Que eu digo, Exatamente. ativou o modo defesa e meio que nada que você colocar, ela vai botar um empecilho. Exato, Sempre... então é muito importante você ter esse tipo de mentalidade de... E a gente faz isso há muito tempo antes, sabe? Por exemplo, quando a gente tem um projeto de NLP que a gente criou lá dentro, que era para ajudar nosso time de suporte. Uma coisa que a gente descobriu é que tinha um time que eles... o único trabalho deles era pegar o assunto de um ticket e direcionar para uma caixa, direcionar para um time. Isso aqui está falando de acesso, vou direcionar para um time. Isso aqui está falando de tal coisa. Tinha mais ou menos, não lembro exatamente quantas pessoas, mas tinha uma quantidade boa de gente fazendo só esse trabalho. Quando a gente trouxe um modelo de machine learning para fazer esse trabalho, o que a gente fez? A gente demitiu essa galera? Não, a gente pegou eles e colocou em trabalhos mais complexos, que vai trazer maior valor para o negócio e melhor satisfação pessoal dele, imagina. O que você acha que traz mais satisfação para o profissional? Ele ficar fazendo aquele trabalho mecânico ou ele está participando ativamente da entrega de valor para o negócio? Então a gente acredita muito que a IA possibilita isso e a gente tenta trazer isso até hoje, qualquer projeto que a gente faz. É uma abordagem diferente do que está sendo muito difundido, né? E eu acredito que provavelmente porque muitas empresas, e a gente tem uma cauda muito longa, eles preferem ter esse tipo de approach sobre a IA, de enxugamento, mas sim de transformação, né? De você reorganizar a sua empresa a partir de uma outra lógica, a partir desses outros mecanismos que você pode gerar, né? Exatamente. E a gente vê empresas que estão querendo focar em IA, tipo assim, para... quero substituir todo mundo aqui da minha empresa e tudo mais. Cara, você não tem nem maturidade de dados para fazer uma análise para saber se quão viável isso é, sabe? Então, eu acho que é inerente do hype, sabe? Sempre vai ter, quando tem esse hype, sempre tem uma pessoa que tá com a expectativa altamente inflada e tem aquela pessoa que tá mais pé no chão. E nós, como profissionais de dados, pessoas que estão ali dia a dia trabalhando com IA, acho que é uma responsabilidade nossa poder equilibrar essa expectativa, alinhar essa expectativa bem com o negócio e também entregar o maior valor, sabe? Legal. E eu sei que a Hotmart é um ecossistema, né, de pessoas interessadas em desenvolver seus infoprodutos, produtos digitais. Eu, inclusive, tenho um produto meu na Hotmart. Eu tenho um livro meu de game design. Quem me conhece aí da área de design de jogos, eu tenho lá um Fundamentos Básicos de Game Design que eu coloco lá e me surpreendi bastante como as ferramentas são viáveis, mas provavelmente deve ter tido um impacto grande vocês começar a aplicar esses princípios de machine learning para estruturar essa rede, né? Perfeito. Quando a gente pensa em... Existe uma diferença muito grande quando você começa a aplicar machine learning para um processo interno. Então, por exemplo, eu vou criar um modelinho aqui para ajudar meu time financeiro a ter maior predibilidade. Sim. Eu vou criar um modelo aqui para ajudar meu time de suporte. Uma coisa é você trazer internamente, outra coisa é você levar isso externamente. Sim. É para você que está criando conteúdo, é para o criador de conteúdo, produtor de curso. Aí você tem uma diferença muito grande. Porque você tem que ter um contato muito mais próximo do time de produto, que é quem tem todo o conhecimento de domínio daquela área, e saber como e se você pode alavancar aquele produto com inteligência artificial. Então, existiram casos assim na Hotmart que foram muito... Eu até ia te perguntar algum caso prático, assim, que você pudesse nos dar uma... Perfeito, tem casos assim, práticos que são meio no-brainer, assim, tipo assim, que é claro de a gente trabalhar.
a gente tem um marketplace dentro da Sim. Hotmart. Quando a gente pensa em marketplace e a gente olha para a indústria, o que todo marketplace precisa entregar para um cliente? Melhor encontrabilidade dos produtos, melhor experiência de busca e, claro, o sistema de recomendação bate muito nisso. Então, quando a gente olha para o nosso produto, isso olhando muito para a estratégia da empresa, por exemplo, a empresa quer investir mais nessa parte de encontrabilidade, mais nessa parte de marketplace, pensar em plataforma de produto, beleza. Como é que eu posso ajudar a empresa a chegar nesse nível? Recomendação é um caminho claro. Então, a gente chegava para o nosso time de produto, a gente tinha algumas dinâmicas que a gente gosta, uma que eu gosto bastante chama Machine Learning Canvas, que é muito parecido com dinâmicas de produto, tipo Lean Inception, Design Sim, Sprint. sim. Como é um design, um product by design. Assim. Exato, assim, você faz antes de criar a primeira query, criar a primeira linha de código, você já consegue ter uma ideia se o projeto vai falhar ou não. Então eu gosto Legal. muito desse tipo de abordagem, a gente usa muito dentro da Hotmart. E a gente fez isso com o nosso time de marketplace. A gente olhava assim, tá, do nível que vocês estão, tem a oportunidade legal da gente trazer sistema de recomendação para você melhorar a busca dos seus usuários. E sistema de recomendação, até para a gente como time de produto, que a gente também é um time de produto, quando pensa em IA, Sim. é bom demais porque você está participando do faturamento da empresa. O sistema de recomendação é dinheiro Tá lá na veia. ponta, né? Tá lá na ponta. Exatamente. Tá gerando métrica. Exatamente. Então, quando a gente pensa nessa mudança de paradigma, de não olhar só apenas para o interno, mas também para o externo, você tem que ter muito desse cuidado, porque você está falando do seu usuário final, você está falando do cliente da sua empresa. Né? Então, a recomendação é a própria questão de... a gente tem modelos, por exemplo, de tradução, modelos de geração de legendas, de transcrição de áudio. Que já está incorporada dentro da ferramenta para o E usuário. de forma natural. Você não precisa saber de machine learning. A gente está falando assim, olha, isso aqui são legendas automáticas que a gente vai gerar para o seu curso, qualquer idioma que você queira. Então, hoje isso é um clique da pessoa. Se você tem um curso, um vídeo, um curso em vídeo, por exemplo, e você quer gerar legenda em espanhol, inglês, alemão, é um botãozinho que você clica e que você faz esse processo. Então a gente tenta sempre estar dentro bem próximo da estratégia do negócio, acho que isso é muito importante, porque é muito fácil você se perder o foco nisso. Ainda mais IA generativa. Quem trabalha com IA generativa sabe que a todo momento vem 600 demandas pedindo, nossa, queria botar IA aqui, bota IA aqui. Sim. Você precisa focar, você precisa fazer poucas apostas, que às vezes são alto risco, mas também vão te dar uma recompensa muito alta, e você então diretamente ligado com o que a estratégia de negócio quer. No fim das contas, a gente quer evoluir a empresa, quer melhorar o negócio, trazer mais dinheiro para dentro e melhorar a operação também. Né? Eu enxergo isso que você falou, assim, das pequenas apostas, né? Eu vejo as pessoas muito perdidas, as pessoas, no caso, os tomadores de decisões da empresa ainda muito perdido nesse processo, né? E eu vejo que a Hotmart tem essa conexão muito forte com a comunidade que ela construiu, né? E vocês coletam muito feedback na comunidade e fazem bastante troca, né? Como é que funciona isso lá, né? É muita troca que a gente faz. A gente hoje tem um relacionamento muito próximo dos creators, dos criadores de conteúdo, tanto nessas soluções que a gente quer. E o que facilita muito é que as pessoas que estão lá dentro, elas gostam muito da plataforma. Eles gostam do que a gente está criando lá dentro. Então, quando a gente tem uma série de iniciativas de comunidade, para reforçar a comunidade, desde encontros que a gente faz até o Pop Fire, que é o maior festival de inovação que a gente tem, que a gente faz todo ano em agosto, mais ou menos. Ano passado, por exemplo, teve muita coisa de IA sendo levada. E as pessoas se animam com esses anúncios que a gente faz, com essas soluções que a gente traz. Então, a gente tem muito feedback, beta testers ali, a gente fala, tipo, cliente, fala, olha, a gente está com essa solução aqui que pode ajudar o seu negócio. Você quer testar? Bora testar aqui, cara, para validar. Você acaba tendo acesso a esse tipo de tecnologia com um suporte, digamos assim, diferente de você fazer uma experimentação numa LLM aberta, assim, que você está tentando. Então, eu posso tentar uma coisa que eu sei que por trás tem uma equipe olhando isso com mais... Exato. E às vezes você vai utilizar a LLM para criar esse produto. Vou dar um exemplo, vou criar um assistente aqui. A gente vai falar um pouco na palestra hoje, que é o Hotmart Brain. Hoje ele tem um assistente que você pode usar para criar query e análises para você. A gente está usando uma LLM por debaixo dos panos para gerar essa query com os nossos dados ali, então a gente implementou os nossos dados dessa LLM, mas a gente faz um trabalho muito de quê? Criamos aqui, vamos entregar na mão do creator, na mão do usuário final e pedir para ele testar e dar feedback para a gente. E os feedbacks são honestos, tanto brutais, tipo assim, cara, isso aqui não é o que eu preciso agora, até, tipo, cara, é isso aqui exatamente que eu estou procurando para o meu negócio, para a dor que a gente definiu, para o público-alvo que a gente quer. Então, eu gosto muito e com o passar dos anos, eu tentei ficar mais próximo possível ainda desse time de produto, desse time de experimentação,
Porque você, primeiro, que vai exercitando um músculo na sua cabeça, que é pensar sempre no usuário final na solução que você está criando. Sim. Seu cliente final não é a área de produto que demandou Sim, você. é o cara que tá lá no... na Exatamente, ponta. é quem está criando o conteúdo, está usando a plataforma para viver ali do que ama. Então, é muito legal você ter essa participação. Eu recomendo demais, sempre que possível, você como profissional de dados, você que está trabalhando com a parte de IA, ter essa aproximação com o seu cliente. Porque ele que vai entender, vai te dizer as maiores dores que ele tem e você pensar como é que você pode entregar a melhor solução para ele. E eu percebo que a gente começa... e eu acho que na borda, né, que a gente fala lá no usuário final, a inteligência artificial generativa, ela dá todo um requinte de, parece que magia. Nossa, estou falando com... Parece um ser humano. A questão, até estava falando num outro episódio com o internet, que ele falou, o problema é o antropomorfismo. A gente quer acreditar que existe alguma coisa especial do outro lado, mas que, na verdade, se você não tiver esse foco que você falou, a grande chance de você estar só perdendo tempo ou investindo em coisas que não vão gerar resultado, né? É muito fácil, é o famoso shiny toy, né? O brinquedinho ali. Exatamente. Nossa, que legal esse brinquedo, deixa eu brincar com ele aqui. Só que a gente tenta pensar muito nessa questão de experimentação lá dentro, atrelado a alguma coisa prática, algum valor prático que a gente vai entregar para o usuário. Então, quando a gente pensa cara, vamos plugar aqui um modelo de transcrição de áudio. Beleza, vamos, mas onde que a gente vai usar? Tipo assim, qual é o primeiro caso de uso que a gente pode fazer isso? A gente vai trazer só por trazer? Isso. Será que não tem outras coisas que a gente pode focar, se for só trazer por trazer? Então, a gente tenta muito trazer isso. Então, todos os modelos hoje que a gente tem a vantagem de ter soluções que são de fato usadas. Eu não mantenho um sistema que não é usado por ninguém, por exemplo. Sim. Então, o nosso modelo de tradução é usado em produção. O modelo está traduzindo coisas mesmo. Nosso modelo de transcrição está em produção também. Então, eu acho Nada que tá lá tá só porque... para comprar uma linha de como é que a gente chama? Uma linha de release, né? Eu preciso mandar um release, eu vou listar tudo que eu tenho aqui para ficar bem bonito, que eu tenho muita IA na minha plataforma. Até porque as soluções não são baratas de você, ainda mais quando você precisa hostear, você precisa armazenar distribuir esse modelo dentro da sua infraestrutura. A gente está falando de GPU, a gente está falando de altas cargas de processamento, workload, requisições absurdas sendo feitas. Então, você precisa criar, mesmo empresas que são muito maduras, unicórnios, assim, tipo a Hotmart, que você tem muito investimento rolando, você não pode ser negligente nesse ponto. Então, Sim. é pensar sempre no caso de uso. Então, tanto nas aulas que eu dou, quanto nas comunidades que eu participo, eu falo, cara, foca no cliente, foca no negócio. Onde que sua empresa quer chegar e como que você ajuda ela a chegar lá? É a melhor forma de você ter uma área de negócio comprada com o que você quer propor, sabe? E, no fim das contas, os cientistas de dados quer que o modelo seja usado mesmo, que é um modelo real lá. Até para ele ver o que ele pode aprimorar dali, né? O que tá gerando, né, aquele modelo. Que o modelo vai gerar algum resultado na ponta, né? Total, exatamente. E uma coisa que eu acho interessante nessa questão da comunidade, ela se afina muito com o espírito aqui do TDC, porque o TDC tem a gente costuma dizer que nós somos uma plataforma de inovação aberta, né? Na qual nós reunimos várias pessoas, coordenadores e tal, e essas pessoas estão pulsando ali, criando coisas. E uma coisa que eu acho que é mais interessante, e eu queria saber a tua visão também, é como você aproveitar essa efervescência, né? Essa vontade de fazer a partir dessas novas tecnologias, né? Porque eu acho que a gente tem um salto evolutivo no que tange evolução muito grande para a gente escalar esse tipo. Porque antes você precisaria... quando você ia fazer, sei lá, vou montar aqui um produto, você ia juntar uma galera e você ia ter um tempo para fazer. E hoje você experimenta aquele primeiro MVP, aquela primeira query que você falou, né? Pô, eu já consigo ter uma LLM que gera query para mim. Então é muito rápido. Se eu tiver a ideia, eu já gero. Como que você acha que o futuro está direcionando essas novas tecnologias para a escala que a gente está vendo que ela está crescendo aí cada vez mais, com mais facilidade, novas demandas para esse mercado específico? Né? Não, legal. Quando fala de IA generativa, um ponto que eu falo bastante é que ela se tornou uma tecnologia habilitadora. Que é o quê? Antes, para você criar um modelo de machine learning, você tinha que ter um pessoal especializado naquilo, cientistas de dados, que é especialista em fazer modelo. Você tinha um tempo de entrega que não era curto. Às vezes você demorava 3, 6 meses, às vezes 1 ano para criar esse modelo. E agora com o modelo de LLM, por exemplo, você consegue experimentar e falhar muito rápido, se for o caso. Sim. Né? Então, eu acho que, principalmente as pessoas que estão animadas com a questão da IA,
não se entregue ao hype de, tipo assim, ela vai resolver todos os meus problemas. Mas sim aproveite desse hype para tentar alavancar algumas oportunidades que você quer trazer dentro da sua organização. Então, quando a gente fala trazer um caso bem prático, quando a gente começou a ver essa parte da LM, o ChatGPT saiu em novembro e em janeiro a gente já estava com um time de negócio na Hotmart falando, olha, tem esse modelo aqui que parece ser bem interessante, tem potencial. E em março, quando a API da OpenAI foi aberta, a gente já começou a criar coisas. Então a gente criou um site chamado hotmart.ai, quem quiser acessar pode acessar, que é um criador de estrutura de curso para você. Você quer fazer um curso e você dá um tema para ele e você fala, eu quero fazer um curso sobre montanhismo para iniciante. E aí você recebe uma estrutura de curso falando, cara, por que você não faz um curso com esse módulo aqui, essa aula aqui, com esse tipo de conteúdo e tudo mais? Com isso a gente conseguiu perceber o seguinte, cara, isso gera valor para o que a gente quer? É realmente tá em linha com o que a gente, tá aderente com o nosso negócio aqui? Enquanto de mais esforço eu preciso colocar para criar um próximo nível disso. Qual que é o próximo layer dessa aplicação, né? Dessa entrega? O Hotmart AI a gente fez. Lembra que eu falei que demorava de 3, 6 meses? Sim. A gente criou isso em 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas a gente criou aquele loucura. protótipo que estava lá. Então já é uma tecnologia que tem uma ideia de sim, cara, tem um potencial, realmente isso daqui pode trazer um valor muito grande para a organização e vamos alavancar isso, vamos investir mais nisso. Então comece, você dentro da sua organização, começa a tentar alavancar essas iniciativas pensando, onde que está a maior entrega de valor. Eu vou sempre reforçar isso em todo lugar que eu falo, que no fim das contas é o que a gente quer trazer o maior valor para a organização. E como é que você pode começar a experimentar? A parte boa, um pouco da sua pergunta ainda o que essa tecnologia vai te propor é velocidade. Sim. Quer usar IA, quer usar Machine Learning, a questão da Generative AI, ela vai trazer velocidade para fazer em 2 semanas, por exemplo, um protótipo com um determinado modelo determinado produto que você quer criar, uma dor que você quer atacar e tudo mais. Então vai fazer o melhor uso da ferramenta, conhecendo também as suas limitações, do que ela não é boa e educando em cima disso. Isso, até como você falou das suas limitações, uma coisa que eu tenho perguntado bastante nessa temporada aqui do podcast do Tem Tempo para Pergunta, porque a galera falou, pô, mas eu olho as pessoas que eu converso só falam mal de IA. Aí eu vou olhar esse podcast, tudo é maravilhoso, tudo é bonito, tudo acontece fácil. O que te preocupa no futuro da inteligência artificial, do jeito que ela está hoje, como que ela está se direcionando, né? Porque isso é a gente pensando em larga escala, né? Sim. E como que você acha que a Hotmart está se preparando para lidar com esse futuro? A gente falou no episódio recente do Data Hackers que tudo isso volta na questão da educação. O meu medo é a gente chegar num tipo de sociedade em que você vê um conteúdo sendo gerado por IA que pode ser muito abrasivo para uma pessoa e você não saber reconhecer que aquele conteúdo é feito por IA. E a gente sabe o quanto de que desinformação, fake news é uma coisa que é muito dolosa dentro das redes sociais. E isso pode ser muito maléfico para nós como sociedade, né? Vamos dar um exemplo aqui. A gente aqui somos pessoas que conhecem IA, estamos mexendo com IA. Cara, minha mãe que está em casa, ela vai olhar uma imagem e vai se perguntar, nossa, será que isso foi feito IA? Uma imagem, um vídeo agora, né? Cada vez mais evoluindo esse grau de capacidade de tecnologia de gerar um vídeo que não existe. Exatamente. Então, isso me preocupa no sentido da gente estar seguindo por um caminho de sociedade em que você não educa as pessoas a entender os limites da IA. Porque que tipo de impacto isso tem até na nossa área? Porque se você começa a gerar você não diminui esse pavor, esse terror que as pessoas têm sobre o futuro da IA, a IA vai me substituir, vai acabar com tudo. Isso acaba refletindo nos nossos governantes, que vão criar leis que podem dificultar uma inovação, não vão trazer pessoas técnicas para a conversa. E isso vai diminuir e desacelerar a questão da inovação dentro do nosso país, que já não é assim, muito fomentada, né? Então, quando a gente pensa, já tem iniciativa que quando a gente pensa dentro da Hotmart, sempre estar pensando em educar o criador de conteúdo a saber utilizar as ferramentas, saber utilizar ela da melhor forma. Quase como um letramento dele também para esse processo. Essa é a palavra perfeita. Tipo, é o letramento de dados, é a pessoa conhecer não só das habilidades, mas também dos limites, onde que eu consigo evoluir com isso daqui, quais pontos que eu preciso melhorar. Então, eu acho que, vamos botar assim, essa é a minha maior preocupação da gente como sociedade, porque pode ter impactos muito grandes mesmo, sabe? Fantástico. E eu sei que vocês são podcaster também. Me conta um pouquinho aqui pra galera do Tem Tempo pra Pergunta, como é que
funciona o podcast da Hotmart, o que eles podem encontrar, o que tem de interessante lá. Bacana. A Hotmart, eu gosto bastante do que eles fazem, porque a gente tem uma comunidade tech muito forte. É uma comunidade tech que é não só comprada pelos executivos, por C-Level, mas também é muito alimentada pelos próprios troopers, né, que a gente chama de pessoas que trabalham lá dentro. Pela base, digamos assim. Exatamente. Então a gente tem pessoas que estão contribuindo muito com a criação de conteúdo, falando o que a gente está fazendo dentro da Hotmart. E quando a gente fala do Troopers Legacy, né, que é uma dessas iniciativas que a gente tem ali dentro, a gente tem desde o nosso blog no Medium, que pesquisa Troopers Legacy no Medium, tem uma série de blog posts, inclusive de IA, falando como é que a Hotmart usa essas tecnologias, como é que a gente resolveu determinado problema, como é que a gente usa IA aqui no nosso dia a dia, como é que é o processo seletivo dentro da... Mostrando a cozinha, basicamente. Exatamente, mostrando a cozinha ali. E a gente tem muitas outras formas de conteúdo. Uma delas é o nosso podcast, que é o PodDev, que é um podcast totalmente feito por pessoas da Hotmart para o público externo. Então, as pessoas às vezes querem saber um pouco sobre como é que a Hotmart usa toda a tecnologia. A gente tem muito conteúdo de dados lá, então como é que a gente criou nossa plataforma, como é que a gente usa IA no nosso dia a dia, como é que a gente democratiza dados dentro da organização, como é que a gente usa dados para tomada de decisão. Então, esse tipo de conteúdo a gente traz bastante ali. Então, PodEdev, né, tá em qualquer plataforma assim, de conteúdo, de podcast que você possa consumir. Você ainda produz coisas também individuais ou você migrou sua produção de conteúdo em português, que você falou lá no começo, para essa plataforma? Tem um pouco de cada, assim. Eu tento, pouco de cada. Tudo que é referente ao trabalho que eu faço ali dentro da Hotmart, eu faço questão de contribuir dentro dessa nossa comunidade interna. Mas tem coisas que, assim, não é que fogem, mas às vezes que são outros contextos ali que eu quero trabalhar. Então, tem muito Data Hackers, que é uma comunidade de dados ali para profissionais. Inclusive, tem podcast aqui do Data Hackers, que o Paulo participou, então fique ligado aí no nosso feed, que você não pode vir aqui e ouvir só um podcast, você tem que ouvir toda a coisa, mas continua, te interromper. Não, que isso. Então assim, a gente tem muita essa veia de comunidade ali dentro, então você vê a Hotmart participando de todos os eventos aqui, fazendo questão de estar aqui no TDC. A gente tem também um evento de tecnologia, uma conferência de tecnologia que a gente faz todo ano, que é o Hot Code Conference, que a gente traz assim, pessoas da Hotmart para falar do que a gente está fazendo ali dentro também, trazer oportunidade para pessoas que querem começar a trabalhar também na Hotmart. Então é uma empresa que está crescendo bastante, tipo assim, é um mercado que mesmo que num cenário de tecnologia que você tem algumas empresas sofrendo para se manter de pé, a Hotmart é uma empresa que é lucrativa desde o seu primeiro ano, já está em diferentes países e crescendo cada vez mais. Ela tem um perfil de unicórnio, mas ela tem entrega na ponta, digamos assim. Exatamente. E isso reflete muito na nossa forma de trabalho também. Então, desenvolvedores, cientistas de dados, muitos trabalham nesse sistema mais híbrido, né? Ele trabalha de casa, vai para o escritório quando quiser. Então, eu acho que isso a questão da criação da comunidade tech ali da Hotmart é só um reflexo da cultura mesmo da empresa. Sabe, de compartilhar conhecimento. Sim, a gente fez no ano passado, a gente fez o TDC em Belo Horizonte e o pessoal da Hotmart estava em peso. Exatamente. Então, você vê, não é, como é que se diz, não é historinha, não é propaganda. Exatamente. É verdade, eu conversei com vários desenvolvedores de lá, lá a gente bota as coisas para fazer, traz para a comunidade, tinha um monte de gente palestrando, que passou em Call for Papers, tem isso também, né? Que submeteu e passou, não é, tá lá para fazer, não, eles estavam levando conhecimento para dentro da comunidade TDC, eu acho isso incrível. Pois de novo, isso reflete na cultura, né? Que a gente traz essas pessoas que refletem essa cultura da Hotmart, de compartilhar conhecimento, então você vê que é uma comunidade que não pede nada em troca, você assim não precisa, sabe, adquirir alguma coisa dentro da Hotmart, a gente só quer compartilhar mesmo o que a gente está fazendo, que a gente acredita que são coisas incríveis que a gente está criando ali no ecossistema de produtos, tecnologia. A gente quer compartilhar com as áreas para até, às vezes, aprender dos nossos erros também que a gente teve no passado, né? Então, quando a gente traz palestras aqui do TDC, falando o que deu errado, o que deu certo, é muito disso também, da gente compartilhar. Não jogar para baixo do tapete. Exatamente. Incrível. Paulo, para a gente já ir se encaminhando, papo bom assim, vai rápido o nosso tempo, né? Para a gente já ir se encaminhando para o nosso encerramento, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é
sempre que a gente chama um desenvolvedor, alguém da área da tecnologia, a gente pede, porque o pessoal da tecnologia está sempre de mochila. Então, para lá e para cá, você olha, o pessoal está de mochila. Quero saber o que você carrega na sua mochila. Pode ser uma mochila metafórica, não precisa ser uma mochila física. E que você queira dar para os nossos ouvintes aqui do podcast Tem Tempo para Pergunta. E pode ser um livro, um filme, um documentário, alguma coisa que você acha que conecte aqui com a ideia da galera, que possa, né, ampliar a visão de quem está começando na área também. Ah, perfeito. Nossa, eu tenho algumas sugestões assim que o pessoal pode... Bora lá todas. Pode querer. Sim, filme, um filme que eu gosto muito é O Jogo da Imitação, que é da história do Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial. E é um baita de um filme que mostra toda a história dele, mostrando desde a perseguição que ele teve na época que chamava de homossexual, né? Então toda essa perseguição que ele teve, morreu por causa disso, né? E é uma história que é ali, você vê a base da inteligência artificial. Sendo criada a partir de decifrar o enigma, né? Exato. Nossa, é um filme sensacional, recomendo demais. Documentário, tem um que eu gosto bastante, que é o... Em português eu não lembro o nome, eu acho que, mas em inglês chama Coded Bias. Coded de código, bias de viés. Que é de uma pesquisadora, que ela fez um documentário mostrando como algoritmos de machine learning podem marginalizar e prejudicar alguns grupos minoritários ou, às vezes, algumas raças e etnias. Então, resumindo a história, por que ela criou o documentário, e o documentário explora mais isso, ela é uma pessoa preta e ela estava usando um sistema de reconhecimento facial. O sistema de reconhecimento facial não reconheceu o rosto dela. Só quando ela colocou uma máscara branca na frente do rosto dela, a máquina reconheceu que tinha um rosto ali. Então esse documentário é muito legal e eu gosto de trazer esse tipo de documentário, que é a questão da educação para entender os limites, que é a tecnologia ela pode aumentar o gap social que a gente tem. Então esse tipo de documentário é legal de você entender quais são os potenciais que uma tecnologia pode trazer, tanto benéfica quanto maléfica para a nossa sociedade. Você tem que tomar cuidado o viés dos seus dados, Exatamente. O viés do algoritmo que trata seus dados. Enquanto isso impacta um determinado grupo que vai utilizar vai ser impactado para a solução. Livro, eu tenho duas indicações rápidas, pessoal. Um deles é o Inteligência Artificial do Kai-Fu Lee, que ele era head de IA do Google Brain na China. Ele faz um livro bem bacana, que não é focado em algoritmos, mas ele fala muito do potencial da tecnologia, que eu gosto bastante. E o outro, pegando um pouco dessa linha de questão de viés e ética, que eu gosto, é o chamado de Weapons of Mass Destruction. Em português é Algoritmos de Destruição em Massa. Ah, sim, é Math Destruction. Isso, fazer pegando com Math, né? Exatamente. Então, de novo, um algoritmo de uma pesquisadora, que ela mostra alguns casos em que o algoritmo pode prejudicar alguns grupos. Então, a gente está falando desde pessoas pretas, a gente está falando sobre mulheres, por exemplo, outras etnias, pessoas amarelas, indígenas, principalmente quando a gente traz isso para o contexto brasileiro também. Então, é um livro legal assim, de você também conhecer e entender um pouco mais dos impactos da tecnologia, né? Fantástico. Paulo, foi um prazer enorme poder contar com a tua presença aqui. E conta pra galera aqui do podcast como que eles podem te encontrar na internet, quiser trocar uma ideia, saber, Paulo, como é que é esse negócio aí da Hotmart? É quente mesmo? Era só no podcast? Como é que a galera pode se conectar com você? Legal, nas redes sociais, Paulo Vasconcelos, 2 L's, você me acha, estou no LinkedIn, estou ali bem ativo no LinkedIn, Twitter também. Quiser conhecer o Data Hackers, acessa lá datahackers.news, que você tem acesso à nossa newsletter semanal, uma série de conteúdo gratuito que a gente traz para a comunidade também. E na Hotmart usar o Troopers Legacy, ouvir o PodDev, que eu estou sempre ali conversando também com o pessoal, compartilhando bem feliz, de forma bem prazerosa o que a gente está fazendo com o IA generativa, inteligência artificial da Hotmart também. Muito bacana. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o convite a conhecer os outros episódios do podcast, escutar e adicionar a gente no seu Spotify, assinar, seguir a gente na sua rede social. Também temos os episódios no YouTube em vídeo, se você quiser assistir, e onde também tem os cortes, aquele corte bacana que você pode compartilhar com os amigos, que você quer mostrar que você está entrando numa nova área ou que quer trazer uma curiosidade para sua rede social. E obviamente eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Falou! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.